Olá, meus irmãos. Hoje teremos a nossa escola dominical tratando de um assunto que já é muito conhecido entre nós, mas que vale a pena recapitularmos por se tratar de uma área muito importante e, ao mesmo tempo, muito deturpada dentro da Igreja do Senhor. Eu me refiro ao capítulo 21 da nossa Confissão de Fé, que trata do culto religioso e do domingo. Então vamos aprender o que o nosso símbolo de fé fala acerca deste assunto tão importante, sempre lembrando que este assunto, na nossa confissão de fé, é uma interpretação do que a Escritura Sagrada nos fala concernente a este tema. Então, vamos lá. O primeiro artigo que vai falar sobre o culto diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Esse artigo ele vai falar de dois pontos importantes. O primeiro é que o Senhor Deus ele deve ser, como aqui mesmo o texto nos diz, deve ser temido, amado, ele deve ser louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Isso, claro, que nos remete ao culto solene. Então, Deus instituiu o culto para que nós nos ajuntássemos e prestássemos a Ele, então, essa adoração. Por isso é importante a gente perceber que o culto ele não pode ser confundido com qualquer outra atividade realizada na igreja. Na igreja nós temos, por exemplo, reunião para estudo bíblico, nós temos conferência, nós temos simpósios, nós temos sala de aula, escola dominical, podemos eventualmente fazer uma apresentação cultural, como por exemplo um coral, cantar uma bela cantata. Então tudo isso pode acontecer dentro da igreja, mas nada disso pode se confundir com o culto. O culto, ele é celebrado para adorar a Deus, para exaltá-lo. É um momento ímpar. É um momento em que toda a família, e essa família não deve se separar, mas deve estar ajuntada no mesmo lugar, junto com outras famílias de cristãos, e ali, então, cultuar ao Senhor. E um ponto importante que nós encontramos aqui é que esse culto ele foi prescrito pelo Senhor. O Senhor Deus ele determinou como deve ser cultuado. É por isso, então, que o nosso símbolo de fé vai dizer que Deus não pode ser adorado ou cultuado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. Nós temos um princípio regulador do culto. E o que não está na Escritura deve estar fora do culto. E devemos observar a maneira como Deus requer a sua adoração. É claro que no Velho Testamento nós temos uma forma diferenciada, porque ali temos a lei cerimonial, porque Cristo ainda não havia chegado a essa terra. Então o culto no Velho Testamento ele é cheio de cor, de cerimônias, você tem ali o sacerdote, tem um lugar para adoração, mas com a vinda de Cristo, nós temos agora um culto limpo, um culto em que vai demonstrar a igreja apresentando esse culto por meio de Cristo. Mas os princípios, vejam bem, os princípios que nós encontramos no Velho Testamento se aplicam
no Novo Testamento, não na sua forma. A forma foi abolida por Cristo. A lei cerimonial ela foi totalmente abolida por Cristo. Mas a essência, ela permanece até hoje, porque o Senhor Deus ele determinou em como deve ser adorado. E é por isso que nós não podemos utilizar a imaginação humana. Vamos apresentar um culto, vamos criar aqui um sistema. Não, nada disso. Assim como o culto não pode ser confundido com outra atividade qualquer da igreja, como apresentações, sala de aula, conferência, da mesma maneira, este culto ele deve ser ofertado da maneira como o Senhor Deus determinou na sua palavra. E é isto que deve estar no nosso coração. Esse é o temor de Deus que deve inundar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. E aí no artigo 2º, a nossa confissão de fé continua dizendo o seguinte: o culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, ao Deus triuno, à Trindade, porque o nosso Deus, quando nós pensamos no nosso Deus, temos ali 3 pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São Deus da mesma forma, não são 3 deuses, mas um só Deus. Então, quando nós prestamos o nosso culto, nós prestamos este culto ao Senhor Deus. E só a Ele. Só podemos prestar culto ao Senhor Deus. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Quando nós nos reunimos para cultuar, devemos cultuar somente ao nosso Deus. E ele diz, nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão Cristo. E aí vem um ponto principal. O grande mediador do culto é Cristo. Então nós prestamos um culto através de Cristo. É por isso que o culto ele tem que ser teocêntrico. E para ser teocêntrico, ele precisa ser cristocêntrico. Cristo é aquele que vai, obviamente, receber a adoração. E mediante Cristo, essa adoração ela vai até Deus Pai. Isso é um ponto importante que nós precisamos compreender. A Escritura Sagrada diz que Cristo canta conosco no momento dos cânticos. Cristo é aquele cujo nome é utilizado na oração. Cristo é aquele que fala quando se prega. E a pregação deve pregar a Cristo. Veja que é através de Cristo que nós conduzimos o nosso culto a Deus. E lembrando que o culto é oferecido a esse Deus triuno, mas é por meio de Cristo. Não é de nenhum outro, senão Cristo. O terceiro artigo vai falar um pouco sobre os elementos de culto, vai falar sobre esses elementos que fazem parte da nossa adoração. Então ele já começa a tratar esse assunto. É importante diferenciarmos aqui elemento de culto e circunstância de culto. Elemento de culto é o que nós vamos ver aqui na nossa confissão de fé. Circunstância de culto, aí sim, podemos cultuar ao Senhor debaixo de uma árvore, podemos cultuar ao Senhor num salão, dedicado a isto, ao culto. Podemos cultuar ao Senhor em casa, e hoje isso tem acontecido. Temos aprendido que não existe culto online, não há a menor possibilidade de cultuarmos ao Senhor, cada um na sua casa e unidos por um mecanismo artificial. Não. Nós cultuamos ao Senhor, nesse momento de pandemia, nós cultuamos ao Senhor em casa com a família. Agora, temos, obviamente, a internet como uma circunstância de culto. Ela nos ajuda. Tem ali o sermão, os cânticos. Às vezes podemos utilizar ali a internet para nos ajudar no cântico, sem dúvida nenhuma. O culto ele possui elementos claros e também a sua forma. Vamos ver isso aqui no nosso estudo. Agora, circunstância de culto é isso. É você usar ou não um púlpito, usar ou não um instrumento musical, usar banco ou cadeira, como eu disse, fazer tudo isso num prédio, ou na sala de casa, ou debaixo de uma árvore, ou numa caverna.
Então, isso é circunstância de culto. A roupagem do pregador, tem pregador que gosta de pregar de terno e gravata, assim, né, de uma forma mais elegante. Outros são um pouco mais despojados, usam camisa de botão. Claro que deve ser uma roupa adequada, não pode ser qualquer uma, mas isso é circunstância. Então, o que nós vamos aprender aqui são os elementos de culto. Então, diz assim o artigo 3º. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. A oração, ela deve ser feita neste caráter de reverência, inteligência, humildade, fervor, amor e perseverança, e ela é feita em nome de Cristo, e o próprio Espírito de Cristo nos auxilia. O artigo 4º continua dizendo: a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Quando nós utilizamos a oração no culto, essa oração ela deve ser feita por coisas lícitas. Então podemos orar por todas as classes de seres humanos, orar pelas autoridades, pela igreja, para que a glória de Cristo seja sempre concedida pelo seu povo, orar adorando ao Senhor, é isto. E, claro, repetindo, deve ser por coisas lícitas, então não devemos orar pelos mortos, por exemplo. Não podemos fazer isso, a Escritura Sagrada ela não nos permite. E nem podemos orar por aqueles que cometeram o pecado para a morte. A Escritura Sagrada fala claramente sobre isso e já temos uma palavra acerca disso, né? O que é esse pecado para a morte? Está aqui nos vídeos da primeira igreja, você pode consultar. Então, nós devemos orar apenas por assuntos que são lícitos e, de fato, a oração, como nós já estamos vendo, é um elemento de culto. Mas existem outros elementos de culto que também precisam ser observados. Aqui no artigo 5º diz assim: a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de um modo santo e religioso. Além da oração, temos aqui os demais elementos de culto que constam nesse momento da adoração. Então fala da leitura das Escrituras Sagradas e que essa leitura deve ser feita com temor divino. E isso ocorre, irmãos, porque quando nós pensamos na oração e na leitura da palavra e nos cânticos, nós vamos descobrir que existe um momento do culto que ele é dialogal, ele é um diálogo. Um diálogo entre o povo e o Senhor Deus. Como se dá esse diálogo? Deus fala pela leitura da sua palavra e o povo responde a essa leitura por meio da oração e por meio dos cânticos. A liturgia, ela deve trazer esse caráter. Somente no momento da pregação é que a igreja se cala. E temos um monólogo, porque a igreja se cala e aí Cristo então fala pela sua Escritura Sagrada que deve ser exposta com fidelidade. Então, os elementos de culto são o quê? A leitura das Escrituras, a pregação da palavra, e aí ele fala que deve existir uma consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Ele fala aqui o cantar salmos com graças no coração, aqui inclui, claro, os cânticos que oferecemos ao Senhor, conforme Paulo nos diz na sua palavra, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais.
temos aqui essa oportunidade de cantar ao Senhor. É claro que devemos ter muito cuidado com o que cantamos. Hoje em dia está bem difícil essa questão das letras e também dos ritmos que não se adequam ao momento de culto, porque o momento de culto não é para nós. Então nós não vamos cantar aquilo que nós achamos bonito e lindo. Não, nós vamos cantar aquilo que de fato engrandece o nome do Senhor. Devemos cantar as Escrituras Sagradas, devemos estar sempre atentos quanto a esta situação. A letra das músicas e o ritmo das músicas são importantes. Temos que ver o que essas questões causam em nós. Devem causar em nós apenas o desejo de adorar ao Senhor. E o Senhor Deus deve ser adorado conforme a sua palavra. Fala também aqui da devida administração digna e recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. Os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, fazem parte do culto, devem estar contidos no culto, que é aquilo que a nossa confissão de fé chama de partes do ordinário culto de Deus, esse culto comum que oferecemos ao Senhor. Mas existem também outras práticas que não estão presentes necessariamente em todos os cultos, mas que podem se fazer presentes. Então ele fala de juramentos religiosos e votos. O que são os juramentos religiosos e votos? É quando, por exemplo, uma pessoa vai ser batizada, ela responde, ela jura diante da igreja a sua fidelidade ao Senhor. São feitas perguntas a ela e ela vai responder aquelas perguntas. Aquilo é um juramento, é um voto. Ou quando, por exemplo, nós ordenamos oficiais da igreja, tanto presbíteros quanto diáconos e até pastores, sendo que os pastores são ordenados pelo presbitério, presbítero e diáconos são pela igreja, pelo próprio conselho da igreja. Então, essas partes, elas contam com juramento. Ou seja, as pessoas juram ali a subscrever os símbolos de fé, obedecer à Escritura Sagrada, adorar ao Senhor, servi-lo. Os irmãos sabem muito bem disso. Acontece todo domingo? Não, não acontece todo domingo. Acontece em momentos especiais. São esses juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Ou seja, nós podemos, num culto, conclamar o povo de Deus para jejum, obedecendo, obviamente, o que diz a palavra de Deus acerca do jejum. Não é esse jejum místico que a gente vê por aí, mas é segundo o que a Escritura Sagrada nos ordena, é a aflição da alma. Isso também pode ser feito em momentos especiais, como também ações de graças. Nós podemos, num culto, celebrar, agradecer ao Senhor por algo específico. Eu não vejo a hora, por exemplo, de nós prestarmos um culto ao Senhor quando retornarmos desse afastamento social. Então, eu não vejo a hora. Então, sem dúvida nenhuma, esse culto será um culto de ações de graças, porque nós estaremos novamente reunidos ali para cultuar ao Senhor. São ocasiões especiais. Veja, juramento, voto, jejum, ações de graças são ocasiões especiais. E aí, então, quando ele diz, tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Sempre percebendo isto, embora sejam momentos especiais e práticas que não estão presentes em todos os cultos, mas precisa ser santo e religioso. O artigo 6º diz assim: agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Aqui está mostrando as modalidades de culto. Primeiro vai dizer que o culto não está preso a um lugar. O fato de nós cultuarmos ao Senhor lá no salão,
que temos na igreja, o salão de culto, ali no nosso auditório, não torna o culto mais santo. De fato, o que Deus vê é o coração. Ele vê a alma, o espírito, a mente, a motivação. E aí ele vai dizer que existe o culto que é feito em família. Esse culto ele é aceito pelo Senhor. Existe o culto pessoal, aquele que nós prestamos solitariamente ao Senhor Deus, ele é aceito pelo Senhor. E existe aquele que é mais solenemente realizado em assembleias públicas, quando nós nos reunimos. Então, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, afastamento social, estamos utilizando o quê? Este culto solitário e este culto em família. Não temos esse culto que traz o ajuntamento do povo, que traz o ajuntamento público, esse que é oferecido mais solenemente. Não temos. O fato de estarmos afastados socialmente não nos impede de cultuar a Deus no dia do Senhor. Ainda que eu esteja sozinho, eu posso fazer isto, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Aqui ele fala das modalidades de culto e mostrando que esse culto ele não está preso a nenhum lugar. No artigo 7º, ele começa agora a falar sobre o dia do Senhor, porque aqui o nosso capítulo fala do culto solene e do domingo. Diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, ou um shabat, que significa descanso, santificado por ele, desde o princípio do mundo. Até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. Por quê? Porque apontava para a criação. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudada para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até ao fim do mundo como o sábado cristão. Veja uma coisa interessante que eu quero trazer aqui para vocês com relação a este assunto. Primeiro eu gostaria de ler Êxodo 20, que vai trazer aqui os 10 mandamentos. E eu gostaria de ler apenas sobre o 4º mandamento, que é o dia do Senhor. Então vamos lá. Êxodo 20, a partir do verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, ou seja, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí veja só o que diz o verso 11. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, qual é o argumento aqui em Êxodo 20, trazendo a lei do Senhor quanto à observância do dia de descanso? A criação. Então, a criação foi feita por Deus por intermédio de Cristo e para Cristo. Então, qual foi o dia que Deus descansou quanto à obra da criação? Foi o 7º, porque tem o 1º, o 2º, até o 6º dia. E aí, quando termina a obra da criação, quando não há mais nada a se fazer, Deus descansou no 7º. Está aqui o argumento na lei do Senhor para a guarda do dia de descanso. Quando nós vamos lá para Deuteronômio 5, a partir do verso 12, diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora veja só
o argumento, a força do argumento, não é mais a criação. Veja o que ele diz no verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, ou seja, o dia de descanso. Em Êxodo, quando temos ali o quarto mandamento, ele aponta para a criação, e na criação Deus descansou no sétimo. Em Deuteronômio, na repetição, ele não fala da criação, ele fala da redenção, porque a saída do povo do Egito apontava para a redenção de Cristo. Cristo nos tirou do Egito, que é o mundo, e nos colocou na terra prometida, e aí estamos então nesse período de peregrinação com Cristo para alcançar a eternidade. Então o argumento em Deuteronômio não é criacional, mas é redentivo. É por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, vai dizer claramente: Deus Pai descansou no sétimo dia da sua obra criacional, assim como o Filho descansou das suas. E quando foi que o Filho descansou da obra de redenção? Foi no domingo, quando ele ressuscitou, porque quando Cristo ressuscita, toda a sua obra está completa. É por isso que nós temos essa transição do Velho para o Novo Testamento, quando no Novo Testamento nós agora aguardamos o dia de descanso da redenção, que está já presente lá em Deuteronômio, capítulo 5. É por isso também que você vai perceber que lá no Velho Testamento, na lei cerimonial, o primeiro dia, que é chamado de oitavo dia da semana, também é guardado em algumas ocasiões especiais. É um dia santo. Então eles tinham o sétimo dia, que apontava para a criação, mas em algumas ocasiões eles também guardavam o oitavo, ou que é o primeiro dia, né? Sétimo, né? Aí em seguida vem o primeiro dia da semana, ou o oitavo dia. É por isso que nós guardamos o domingo, porque é o dia do descanso de Cristo. Isso está muito claro. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, ou seja, um descanso. A palavra sábado na Escritura Sagrada não significa sétimo dia, significa Shabat, significa descanso, santificado por ele. Aí quando ele vai dizer desde o princípio do mundo, porque o dia do Senhor foi instituído na criação e não em Moisés, diz assim: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. Então o Shabat, o sábado, foi o último da semana. Desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Então o Shabat, o sábado, o descanso, mudou do sétimo para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado de, esse dia é chamado de domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão, ou o Shabat cristão. Ainda sobre esse assunto, no artigo 8º diz assim: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Existem 3 princípios a serem observados, que é o descanso, a devoção e a misericórdia. Então esses 3 elementos, eles estão contidos e devem estar contidos na guarda do dia do Senhor, do sábado cristão, do Shabat cristão. Veja, o que é descanso? É quando você não faz nada daquilo que você realiza durante a semana, seja o trabalho, e aí inclui o seu emprego, o seu trabalho propriamente dito, os estudos da escola, da faculdade, seja o que for, e também recreações. O que é recreação? É passear no shopping, é fazer compras, é ir num parque de diversão, é ver televisão, é jogar videogame, é você, sei lá, sair para outras atividades recreativas, seja passear num parque, seja
fazer um piquenique, seja ir caçar, pescar, seja o que for. Nada disso é lícito no dia do Senhor, porque nós descansamos destas práticas para dedicar esse dia somente ao Senhor. Mas ele também fala que no dia do Senhor, o texto está claro aqui, não é somente o descanso, mas também as atividades particulares de culto. E aqui temos a devoção. Nós prestamos uma devoção ao Senhor. Todo esse dia é o dia especial, não só para descansar, mas também para ter um tempo mais próximo, um tempo de maior qualidade com o Senhor, porque é o dia reservado para isso. E também misericórdia. Nós devemos exercer a misericórdia. Quem exerce a misericórdia está, sim, exercendo uma atividade que cabe ao dia do Senhor e glorifica ao Senhor nesse dia todo especial. Há vários exemplos. Você tem um médico. O médico está em casa indo para a igreja, de repente ele recebe um telefonema, diz assim: doutor, corra aqui no hospital, tem um paciente que está morrendo e o senhor é o especialista, venha para salvá-lo. É lícito o médico deixar de ir para o culto e ir ao hospital, ajudar essa pessoa? Sim, é lícito, porque é um ato de misericórdia. Assim como o bombeiro, assim como outras atividades que podem, no dia do Senhor, exercer misericórdia. Agora, vamos ter calma. Não vamos confundir isso com o desejo de ganhar dinheiro. Isso não autoriza, por exemplo, aos nossos irmãos médicos colocarem plantão no domingo para ter mais dinheiro. Isso não pode também acontecer com, sei lá, corpo de bombeiros ou outras atividades. Não, vou jogar no domingo porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Não, aí é pecado. Aí é quebrar o dia do Senhor. Mas são atos de misericórdia que devemos ter naquele dia. Quando nós lembramos da parábola de Cristo acerca do samaritano, é interessante, porque o contexto mostra que o samaritano estava indo para o culto em Jerusalém, mas aí ele para e auxilia aquele pobre coitado que está na beira do caminho. Inclusive, o samaritano usa os elementos que ele estava levando para cultuar ao Senhor, o óleo da unção, os elementos que são utilizados para a libação, está lá, ele utiliza. Ele para e ali glorifica ao Senhor. Então, no dia do Senhor, temos essas três atividades. É o descanso. Então, descanso é descansar, né? Não realizar nada que seja entretenimento e nada que seja do nosso trabalho. Nós temos a devoção, é um dia todo especial, e atos de misericórdia cabem também no dia do Senhor. Esse é o nosso estudo de hoje. Veja como isso é muito importante, porque precisamos entender o que significa cultuar ao Senhor e o que significa o dia do Senhor. Precisamos observar tudo isso para que o Senhor Deus seja glorificado e para que não levemos o nosso Deus à ira e para que não nos tornemos desobedientes quanto à sua palavra. Bem, meus irmãos, esse é o estudo de hoje. Como eu disse, é um estudo bastante conhecido entre nós já. Trouxemos aqui apenas porque está aqui no nosso currículo e também porque nos faz lembrar dessas questões que são tão importantes para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.